Salve galera! Seja bem-vindo ao canal Educa Channel, porque a aula já vai começar. Fala rapaziada, beleza? Hey brothers! Chegamos então à questão 16. Questão 16. Qual massa de gelo a 0 graus Celsius deve ser misturada com 100 gramas de água a 80 graus Celsius para que a temperatura de equilíbrio seja 20 graus Celsius? Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por graus Celsius. Que o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama. Ele quer saber qual a massa de gelo a 0 graus Celsius que deve ser misturada a 100 gramas de água a 80 graus Celsius, tá? Para que a temperatura seja equilibrada a 20 graus Celsius. Aí ele diz o seguinte: considere o calor específico da água de 1 caloria por grau Celsius, e ele diz o seguinte: considere o calor latente de fusão de 80 calorias por gramas, certo? Essa é a questão que a gente vai resolver agora. Então, para isso aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer a somatória das energias, como eu sempre faço aí em equilíbrio térmico, tá bom? Conservação da energia aqui no caso, somatória das energias é igual a 0. Então eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor latente de fusão, né, da água. Tenho também a quantidade de energia de calor do gelo, tudo isso igual a 0. Tá bom? Então, vamos lembrar aqui rapidamente que quantidade de calor é o macete, não é isso? Então eu tenho a massa vezes o calor específico vezes a temperatura da água, aqui no caso é da água, mais a quantidade de calor latente, que é QL, né, que é a massa vezes a proporcionalidade, né, de latência de fusão da água, mais a massa, o calor específico e a temperatura do gelo, que é igual a 0. Beleza? Agora que eu já tenho isso aí, eu vou preencher então os dados. Ele diz que a massa da água é 100 gramas. O calor específico da água é 1. A temperatura aí, ele diz que varia de 80 para 20, né? Porque está em 80 graus, mas ele quer que equilibra em 20. Então 20 é o final. Então eu tenho 80, eu tenho no caso aí 20 menos 80. 20 menos 80. Eu já poderia fazer logo de cabeça aqui logo, né? Vai ficar mais fácil. 20 menos 80, vai ficar mais fácil aqui a matemática, vai ficar menos 60. Beleza? Menos 60. Mais a massa da água de fusão, eu não tenho a massa, né? Eu não tenho a massa, mas tenho o calor latente de fusão, que é 80. Então eu tenho 80M. 80M, que é a massa que eu não sei, mas eu sei o calor de fusão, que é 80. Então eu tenho massa vezes 80, então eu tenho 80M. E mais, agora vamos para o gelo. A massa do gelo eu tenho que descobrir, né? Descobrir a massa do gelo. O calor específico do gelo, o gelo também é água, então 1. E a temperatura do gelo, ele diz que a temperatura de equilíbrio aí é 20 graus Celsius. Beleza? Agora vamos fazer então aí o nosso cálculo matemático, certo? Então, 100 vezes menos 60, eu tenho menos 6.000. Menos 6.000 mais. Aí agora eu tenho aqui, ó, 80 mais m vezes 1 dá 1m, 1m vezes 20 dá 20m,
certo? 20m, né, que é 20 massa, mais 80 massa, então eu tenho 100 massa, que é igual a zero. 100m, que é igual a zero. Beleza? Então, eu pego 6.000, que está aqui negativo, levo para lá, vai ficar assim, ó, 100m, que é igual a 6.000. Certo? Então, 100 está aqui multiplicando, vai para lá dividindo, então a massa é igual a 6.000 dividido por 100. Corta 0 com 0, 0 com 0, 60 dividido por 1 é igual a 60. Portanto, a massa é 60 gramas. Tá aí, então, a massa 60 gramas.